Olha, nós temos na resolução dois momentos. Um primeiro momento é o farmacêutico trabalhando com a prescrição farmacêutica dos medicamentos isentos de prescrição médica. Por que isso é interessante para a população? Hoje, qualquer pessoa pode receber uma indicação do uso de qualquer medicamento desses sem tarjas. Só que esses medicamentos, nem todos eles são inócuos, nem todos eles não causam problemas à saúde da população. Então nós queremos trazer a responsabilidade para o farmacêutico de ele poder, se ele achar necessário, fazer uma prescrição daqueles medicamentos que a pessoa usualmente pode comprar sem a prescrição médica, mas que ao mesmo tempo precisa de uma orientação maior. Por exemplo, a pessoa tem azia constantemente e ela costuma tomar um medicamento antiácido, um Sonrisal, um Estomazil. Ela pode fazer isso regularmente? Não. Ela tem que ter, às vezes, algumas precauções que o farmacêutico pode fazer essa orientação. Então, qual que é a ideia? Dar segurança ao paciente que, ao receber algo por escrito de como ele deve fazer, qual medicamento tomar, ele tem uma responsabilidade maior do farmacêutico, trazendo mais segurança ao paciente e tirando um pouco esse rito da automedicação, às vezes sem nenhum acompanhamento de um profissional da área da saúde. Então esse é o primeiro ponto, essa resolução entra em vigor em 25 de setembro e o farmacêutico a partir daí poderá prescrever esse tipo de medicamento. Uma outra questão dentro desta resolução são os medicamentos que o paciente que é crônico hoje, um hipertenso, um diabético, às vezes precisa fazer somente a renovação daquela prescrição que ele já vem tomando do médico e está com a sua situação estabilizada. Então o médico já fez o diagnóstico, já fez a primeira prescrição, o farmacêutico poderia atuar aí, igual é feito na Austrália e na Inglaterra, atuar renovando aquela prescrição que o médico já fez anteriormente e o paciente se sente bem com aqueles medicamentos. E, ao mesmo tempo, nesse caso, poderia fazer pequenas alterações, se necessário, na posologia, na quantidade do medicamento. Isso tudo só poderia valer com o Ministério da Saúde baixando uma outra portaria, normatizando qual é a função do médico, qual é a função do farmacêutico, para poder resolver esse problema. Isso seria de grande ganho da população. Muita gente hoje vai para a fila, não consegue a consulta médica, atrasa o pegar o medicamento no SUS porque não teve a receita e isso prejudica o tratamento. E o paciente hipertenso e diabético não pode ficar sem medicação. Então nós vemos que isso traria um grande benefício e não contrapõe ou não sobrepõe a ação do médico. Muito pelo contrário, faz com que o médico tire a sobrecarga dele de trabalho, porque parte daquelas consultas, que são consultas normais, apenas de reposição da receita, o farmacêutico faria. E esse médico poderia então cuidar de outros pacientes. Então é uma ação que pode ser muito bem-vinda à medicina brasileira e à saúde pública, porque ela não contrapõe, ela não sobrepõe, ela apenas faz uma colaboração. Então foi uma boa aceitação pela classe médica no Brasil? Olha, nós não temos assim nenhum confronto com a área. Por quê? Porque primeiro, na prescrição dos isentos é livre e na prescrição desses nós dependemos de uma ação do Ministério da Saúde que quando ela ocorrer nós vamos discutir junto com a medicina, junto com a farmácia e junto com o Ministério da Saúde. Então nesse momento talvez possa haver algum confronto, mas nós temos os exemplos de vários países em que a saúde é muito bem feita e lá eles fizeram dessa maneira. E o Brasil na situação que está, que falta médicos, tem sobrecarga de serviço, nada como um farmacêutico que cuida do medicamento poder fazer esse trabalho. Um ganho para a população? Com certeza, com muita certeza. Agora, Valmir Dessanti, como vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, nos fale, como estão os municípios hoje do Brasil no tocante ao trabalho de farmacêutico no serviço público, tanto municipal, como estadual, como federal? Olha, essa área é uma área que tem bastante crítica ainda. Nós temos uma falta bastante grande de farmacêuticos dentro do SUS. Então, uma cidade como Guarapuava tem 7 farmacêuticos apenas, precisaria de pelo menos mais uns 15 a 20 farmacêuticos para poder regularizar a situação do fornecimento do medicamento à população. Então, hoje, muitas cidades trabalham ampliando o acesso do medicamento à população. Então a população vai buscar o medicamento, sempre tem. A maioria das cidades brasileiras hoje, de pequeno porte ou médio porte, elas conseguem dar essa vazão. Mas não conseguem fazer com que o farmacêutico cuide de paciente algum. A maioria cuida apenas de renovar o estoque, fazer as compras, fazer a distribuição do medicamento para os postos de saúde e às vezes o farmacêutico não é encontrado muitas vezes na maioria dos postos de saúde, onde o medicamento é distribuído por qualquer uma pessoa sem uma formação adequada e isso causa um descompasso. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde já previu que metade desses medicamentos que são hoje distribuídos no SUS acabam sendo desperdiçados pela população.
porque depois que o médico prescreveu, ninguém mais acompanha esse paciente. Então nós estamos propondo aos prefeitos, estamos reunindo os prefeitos todos, visitando as cidades, maiores cidades do Paraná, propondo que o farmacêutico possa ser incorporado mais à equipe. Ele não vai trazer custo, ele vai trazer benefício, porque ele controla a aquisição do medicamento, ele controla a distribuição e vai atuar junto com o paciente, acompanhando como é que ele se dá com o medicamento. Se ele não se dá bem, retorna à terapêutica, trabalha com o médico e não fica o paciente correndo hoje de posto em posto, às vezes, ou de urgência em urgência, pegando novos medicamentos até que ele acha um que se adapta. Enquanto isso, sobra medicamento na casa dele, que depois é jogado fora ou mal utilizado. Então nós estamos fazendo esse papel de convencer os prefeitos, conversar com os secretários de saúde, para mostrar que o farmacêutico poderia contribuir muito no SUS para evitar o desperdício e fazer com que o paciente melhore depois que ele começa a usar o medicamento.